Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A minha oração é que todos estejam em paz, em nome de Jesus. Estamos estudando o panorama bíblico. Agora estamos estudando o panorama do Velho Testamento. Já estudamos a primeira divisão, o Pentateuco. Estamos na segunda, nos livros históricos, mas hoje eu gostaria de mostrar uma nova divisão do AT, uma cronologia bíblica do AT que divide-se em 7 partes. A primeira é o pré-patriarcal, criação, queda e dilúvio, muito parecida com o resumo bíblico no geral, que é criação, queda e redenção. A segunda é patriarcal, Abraão, Isaque e Jacó. A terceira divisão é o período mosaico. Começa com Moisés, Êxodo, os 10 mandamentos e Canaã. A quarta divisão é o pré-monárquico. Juízes, Débora, Gideão, Sansão e Samuel. Os juízes mais conhecidos. A quinta divisão é o período monárquico, que começa com o rei Saul, depois rei Davi e rei Salomão. E depois acontece a divisão do reino. A quinta divisão é o exílio, a queda do reino do norte, Israel, pelo império assírio, e a queda do reino do sul, Judá, pelo Império Babilônico. Depois, a sétima e última divisão é o pós-exílio. Ciro da Pérsia derrota a Babilônia, os primeiros exilados retornam a Jerusalém, e assim se dá essa cronologia do Antigo Testamento. Mas hoje nós iremos estudar o primeiro livro de Crônicas. O primeiro livro de Crônicas foi escrito aproximadamente após o ano 538, possivelmente entre o ano 450 a 330 a.C. A palavra-chave, o justo é abençoado, ou seja, todo esse livro gira em torno de como o justo é abençoado. O autor do livro, quem escreveu foi Esdras, o sacerdote. E como eu já falei, entre 450 a 430 a.C. Esse livro foi dirigido aos exilados que retornavam do cativeiro da Babilônia. É um livro eclesiástico e sacerdotal e também exortativo. Esse livro é paralelo do segundo livro de Samuel, focando na história de Davi, o rei segundo o coração de Deus. Os livros de Crônicas, ele exalta de uma forma extraordinária e maravilhosa a soberania, a fidelidade de Deus, atributos esses que nunca devemos esquecer. E essa soberania e fidelidade de Deus é demonstrado ao estabelecer o trono de Davi e ao disciplinar a dinastia davídica. O propósito desse livro, Crônicas, foi dirigida aos exilados que retornavam do cativeiro para mostrar o passado do seu povo sob a perspectiva do agir de Deus, com vista a encorajá-los e também lembrá-los que precisava ser fiel à aliança, a fim de que o povo de Deus voltasse a experimentar a glória de Deus, como foi nos dias do rei Davi. É claro que nós, hoje, somos convidados a experimentar a glória do reino de Deus após Jesus Cristo. E essa é muito maior e melhor
e quem ressalta muito bem isso é o livro de Mateus. O primeiro capítulo do primeiro livro de Crônicas vai começar com a genealogia do grande rei de Israel, ou seja, o rei Davi, mostrando o significado espiritual do seu reinado, o reino do justo e suas consequências, mas também vai trabalhar de uma forma extraordinária a esperança messiânica, a esperança futura, a esperança através de Jesus, o nosso Messias prometido a Davi. Os livros 1º e 2ª Crônicas também traz o 1º e 2º livro de Crônicas. Originalmente era um só livro, mas após a tradução da Septuaginta se tornaram 2. E esses 2 livros, eles cobrem o mesmo período da história do 2º livro de Samuel até o 2º livro dos Reis. Tratam dos mesmos assuntos com as perspectivas diferentes. Por exemplo, os livros de Crônicas apresentam a dinastia davídica do ponto de vista espiritual. Os outros livros narram a história do ponto de vista político, além de apresentarem a história do Reino do Norte e a história do Reino do Sul. Porém, os livros de Crônicas só apresentam a história do Reino do Sul. Os livros de Crônicas ocupam o último livro da Bíblia em hebraico. Assim, a genealogia apresentada no primeiro livro de Crônicas são como um preâmbulo à genealogia do Senhor Jesus Cristo, o Messias, apresentado no 1º capítulo de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Foco diferente da história do povo de Deus após a experiência do cativeiro. A história sob a perspectiva da ação de Deus. Para você entender melhor esses livros que tratam do mesmo assunto, porém com focos diferentes, eu vou deixar uma tabela aqui, onde você vai ver o 2º livro de Samuel e Reis, o foco deles, e o 1º livro de Crônicas, o foco dele. Samuel, escrito antes do cativeiro babilônico. Crônicas, escrito depois do cativeiro babilônico. Samuel, escrito por um profeta, ou por mais, como já havia falado, talvez Samuel e Jeremias. Crônicas, escrito por um sacerdote, Esdras. O foco de Samuel foca o trono dos reis terrestres. O Crônicas foca no reino terrestre, mas no reino celeste. Samuel trata dos reis de Judá e Israel. Crônicas foca os reis de Judá e cita Israel. Samuel, livros políticos e de regras. Crônicas, livro eclesiástico e sacerdotal. Samuel, focam os pecados de Davi e suas lutas familiares. Crônicas, foca o compromisso real de Davi com Deus e sua coragem e integridade e fidelidade. Samuel, Davi e suas estratégias de guerra. Crônicas, mostra a preocupação com as coisas de Deus, culminando com o desejo de construir o templo do Senhor. Aí você pode ver o contraste
entre esses dois livros. E eu vou mostrar mais um contraste melhor nesse quadro de forma resumida. Samuel e Reis. O ponto de vista é do historiador. Crônicas, o ponto de vista é do sacerdote. Samuel e Reis, o enfoque é Israel unificado. Crônicas é Judá. Registro de Samuel e Reis é bibliográfico. Crônicas, genealógicos. A ênfase de Samuel e Reis é na idolatria. No livro de Crônicas, na indiferença espiritual. O foco é antes do exílio e o foco de Crônicas é depois do exílio. Com isso, você pode ver de forma bem clara que os livros tratam do mesmo assunto, porém com perspectivas diferentes. Crônicas, a perspectiva é mais espiritual. Samuel e Reis, a perspectiva é mais política do que espiritual. O versículo-chave do estudo do primeiro livro de Crônicas é no capítulo 28, versículo 9, que diz assim a palavra de Deus: Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Palavra dura essa, da qual incentiva a buscar a Deus, e quando buscamos, somos achados por Deus, mas quando o rejeitamos, ele nos rejeita para sempre. Nos dois livros de Crônicas, encontramos a descrição de todo o aparato ligado à adoração nos dias do Antigo Testamento. Neles encontramos o templo, os sacerdotes, os levitas, os cantores, os rituais e também o ensino de que a idolatria tem de ser detestada e abandonada. Só há verdadeira adoração se o Senhor, nosso Deus, for tido como único. Veja o que diz Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Fica bem claro nesse texto que Deus, ele detesta a idolatria. Meus amados irmãos, talvez você fique pensando, se o livro de Crônicas é uma repetição dos dois livros de Reis e de segundo livro de Samuel, para que ler? Em fato tremendo, o primeiro livro de Crônica repete literalmente o segundo livro de Samuel. Então, para que ler de novo? Será bom lembrar que, antes de mais nada, o fato de algo ser repetido denota sua importância. Será, portanto, no mínimo, uma atitude inteligente o fato de não negligenciarmos a leitura e o estudo desse livro. A revista Super Interessante tem um registro interessante. Diz assim: aquele que não consegue lembrar o passado está condenado a repeti-lo. Não queira repetir o passado de rebeldia do povo de Israel.
Mas queira sim, em nome de Jesus, aprender cada vez mais a vontade de Deus, os princípios de Deus e segui-lo para a glória de Deus. Muitas pessoas perguntam, pastor, eu acho tão chato quando chega naquelas partes do Antigo Testamento de genealogia. Para que aquilo? E quando você vai ler o primeiro livro de Crônicas, os primeiros 9 capítulos é de genealogia. Talvez você disse, que coisa cansativa. Para que isso? Mas há uma razão para tudo isso ocorrer. E uma das razões mais preciosas para lermos e estudarmos a genealogia da Bíblia está no fato que ela mostra o Senhor em ação no meio da família e da posteridade. O Senhor em ação, escolhendo e preservando um povo para si. Elas são uma prova maravilhosa da fidelidade de Deus e da sua aliança. E nesse caso específico, as genealogias servem para mostrar a semente eleita, da qual viria o Messias séculos depois. Meus amados, o Deus que preservou as famílias do povo de Israel é o Deus Todo-Poderoso que te ama e preserva a sua família. Podemos analisar que o primeiro livro de Crônicas é dividido em 2 partes. A primeira parte é genealogias, vai do capítulo 1 ao capítulo 9. E a segunda parte, o reinado de Davi, vai do capítulo 10, 1 até o 29, 30. Quando paramos para compreender essas 2 divisões, de uma forma um pouco mais detalhada, a primeira divisão, que vai do capítulo 1 ao 9, podemos ver algumas coisas. Entre elas, somente a genealogia, mas a genealogia de Adão até os que retornam do cativeiro. E no capítulo 10 ao 29, o que podemos ver e analisar de forma bem clara é os 33 anos de reinado de Davi sobre Judá e Israel. A primeira divisão, que vai tratar da genealogia, você pode ver que começa com a história dos pais da fé. Está aí no capítulo 1, completo. A segunda divisão dessa primeira divisão da genealogia, vamos estudar a genealogia de Judá, que vai do capítulo 2 até o capítulo 4, 23, que se divide em 3 partes da genealogia. O clã de Hezron, 2, 1 ao 55, a família de Davi, o capítulo 3, do 1 a 24, e outros clãs de Judá, capítulo 4, do 1 ao 23. Já o capítulo 4, do 24 ao 43, você vai ver a genealogia de Simeão. Depois você vai estudar as tribos da Transjordânia, capítulo 5, do 1 ao 26. Depois, as genealogias de Levi, capítulo 6, do 1 ao 81. E depois você vai ver 6 outras tribos, ou as genealogias dela. Começa no capítulo 7, 1, e vai até o capítulo 8, 40. Depois dá uma pausa e retorna no capítulo 9, 35 ao 44. É dividida em 2 partes. Sumários, vai no capítulo 7, do 1 ao 40, e a genealogia de Benjamim, que vai do capítulo 8, do 1 ao 40, ao 9, verso 35 e 44. E por final você vai estudar os habitantes de Jerusalém, que está no capítulo 9, do verso 1 ao 34. De uma forma mais resumida, essa primeira divisão
das genealogias, você vai ver as linhagens da nação, as tribos de Israel e os que retornaram do exílio da Babilônia para Judá. E é muito importante a sua raiz, da onde você veio, quem é seu pai, quem é sua mãe, quem foi seu avô, quem foi sua avó, mas acima de tudo, quem é você em Cristo, no Senhor que age e age escolhendo você, escolhendo sua família e preservando sua vida. É interessante que o escritor dos livros de crônicas não optou por citar os momentos mais sombrios do reinado de Davi, como a revolta do seu filho, Absalão, o seu adultério com Betseba. Não cita nada disso, porque a ideia é uma valorização da dinastia e do governo de Davi, dinastia davídica e do governo de Davi. Quando pensamos em doutrina que os livros de crônicas citam, uma sai logo à nossa mente, e é muito forte, que é o reino de Deus. Porque o livro de crônicas, ela vai falar sobre o estabelecimento e o desenvolvimento de um reino sacerdotal na terra por meio de Davi, que é o escolhido de Deus. E isso é maravilhoso quando entendemos a respeito do reino de Deus, porque Deus está presente em seu reino. Deus permanece no meio da congregação, e isso podia ver em Crônicas por meio do seu templo ou da Arca da Aliança. No segundo livro de Crônicas 5, do 7 a 14, você vai ver isso, ou do capítulo 7, do verso 1 ao verso 2. Apesar disso, podemos ver também a doutrina da santidade de Deus no primeiro livro de Crônicas 13, do 9 ao 10. O reino de Deus não se limita apenas ao ambiente de Israel. Podemos ver também em uma outra parte doutrinária é a soberania de Deus, e a soberania do seu reino se expande por toda a terra. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, do verso 30 ao 31. Quando paramos para analisar o cenário religioso, podemos ver que o povo estava vivendo uma estagnação religiosa. Era muito evidente, tanto na vida das pessoas, e isso você pode ver através dos livros pós-exílio, Esdras, Neemias, Esther, Ageu, Zacarias e Malaquias. Eles estavam esperando que o Senhor instituísse rapidamente um reino messiânico após o retorno à pátria. O cenário político, Judá não era uma monarquia, e sim um pequeno grupo de exilados que tinham voltado através de um decreto de Ciro, do Império Persa. Mas podemos também ver que os judeus não deixaram de exercer uma influência sobre esse império nesse período. Então podemos ver a influência que Daniel exerceu, a influência que Esté exerceu, a influência que Mordecai exerceu e a influência que Esdras exerceu. São exemplos de grandes pessoas que influenciaram a favor do povo judeu. É também necessário destacar que, com uma frequência enorme, pelo menos 11 vezes em Crônicas, aparece buscar o Senhor. Essa é uma admoestação muito presente nesse livro. 11 vezes
é necessário então buscar ao Senhor. E muitas vezes nós, como povo de Deus, esquecemos de buscar ao nosso Deus. Devemos buscar ao Senhor com toda a nossa força, de toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. A segunda divisão do livro vai tratar do reinado de Davi, que vai do capítulo 10 ao capítulo 29. Essa divisão são divididas em 3 partes antecedentes à morte de Saul, no capítulo 10, a ascensão de Davi, do capítulo 11 ao 20, e os últimos dias de Davi, capítulo 21 ao 29. A ascensão de Davi, no capítulo 11 ao 12, você vai ver Davi estabelecido em Jerusalém e os seus heróis, ou seja, os valentes de Davi. O capítulo 13, você vai ver a história da busca da arca. No capítulo 14, você vai ver a narrativa da independência dos filisteus. No capítulo 15 ao 16, a arca é trazida para Jerusalém. No capítulo 17, você vai ver a profecia de Natã a respeito do Messias. No capítulo 18, você vai ver muitas conquistas de Davi e como foi boa a sua administração. No capítulo 19 ao 23, você vai ver vitória sobre Amons. E no capítulo 20, você vai ver a história das guerras filistinas. Meus amados, eu quero ressaltar o capítulo 17, em especial do verso 11 ao 14, que fala a respeito da aliança davídica, ou como eu tinha falado, a profecia de Natã a respeito do Messias. Ou seja, é Cristo sendo apresentado no livro de Crônicas. É verdade que a profecia foi cumprida, parte dela, na vida do filho de Davi, Salomão, e outra parte deveria e foi cumprida tão somente através do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande descendente de Davi, o Messias de Israel. É claro que Davi também é uma figura do Messias, que viria mais tarde. O conceito a respeito do povo de Deus e do reino e do foco de Davi em amor a Deus, em adoração a Deus, torna-se cada vez mais uma realidade na vida de todo o povo de Deus, através de Jesus Cristo. O Senhor Jesus foi chamado de Filho de Deus, em Lucas 1:32, em Romanos 1:3, em Apocalipse 22:16. A perfeita obediência da linhagem de Davi, você só vê isso em Cristo. Isso você pode ver em Romanos 5:19, em Filipenses 2:8, em Hebreus 5, do 7 ao 10. Você pode ver o trono eterno de Davi através de Jesus Cristo. E isso você pode ver em Atos 2, 33 a 35, Efésios 1, do 20 ao 23, Filipenses 3, 21 e Apocalipse 3, 21. E as bênçãos e as vitórias finais prometidas a Davi, você pode ver isto. É uma realidade em Cristo e no povo de Deus através de Cristo. Em Romanos 8, 37, Efésios 4, do 7 ao 13. Porém, nessa divisão também você vai ver os últimos dias de Davi. E nos últimos dias de Davi, você vai ver no capítulo 21, do primeiro livro de Crônicas, você vai ver o recenseamento.
Ou seja, todo homem maior de 30 anos era contado, porque eram homens disponíveis a ir à guerra. No capítulo 22, você vai ver os preparativos para o templo. No capítulo 23 até o 26, a organização levítica. E no capítulo 27, a organização civil. E no capítulo 28, você vai ver palavras finais de Davi. É claro que em Crônicas você vai ver, no primeiro livro de Crônicas, terminar o livro com o templo e o zelo do culto. Você vai ver a perspectiva da construção e ordem do templo e do culto a Deus. Encontramos também a descrição dos aparatos dos quais o templo deveria ter. Na verdade, há uma demonstração muito visível que a adoração verdadeira e genuína deve ter somente ao nosso Deus. Quando nos deparamos com esse estudo, ou quando você vai estudar Samuel, Reis e Crônicas, é como ter uma intervenção, é como ter um intensivão da história. Quando você lê esses livros, Samuel, Reis e Crônicas, é como se fosse um intensivão da história. São muitos dados, muito conteúdo, juntos mostram como Deus elegeu Israel, foi fiel à sua aliança e depois de muitas chances, disciplinou o povo com o exílio. O alerta geral dado por esses livros históricos é: ninguém, a não ser o Senhor, pode nos ajudar a cumprir a nossa parte na aliança que temos com Ele. É muito importante você entender que só podemos amar a Deus e viver para a glória de Deus se tão somente o Senhor Jesus nos ajudar a vivermos assim. Que Deus te abençoe grandemente. Que a graça do Senhor venha superabundar cada vez mais em sua vida, em seu coração, trazendo paz à sua vida, entendendo que o foco da sua vida é a adoração ao Senhor. E você, portanto, deve buscar o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Deus te abençoe. E até quinta-feira que vem com o segundo livro de Crônicas.